Nós diagnosticamos ou avaliamos, né, o bruxismo. Nós avaliamos o bruxismo, nós detectamos o bruxismo para determinar a presença de alguma consequência possível do bruxismo aqui. Melhor do que diagnosticar, nós avaliamos, nós detectamos o bruxismo aqui. E tinha mais uma pergunta, que onde é que está isso, que fala... que fala do possível, provável e definitivo. Lembra que a gente falou do possível, provável e definitivo? Aqui, ó, Grading System. Para a gente finalizar. Então, ó, the previous proposed grade, antigamente, era dividido em possível, provável e definitivo. Isso mudou também. Foi interessante até o momento, mas agora mudou. A gente não deve mais graduar em possível, provável e definitivo bruxismo. Como a gente deve graduar agora, 2025? Então, o bruxismo a gente detecta não mais em possível, provável e definitivo. A gente detecta em cadê? Self-reporting, clinical examination and device-based tool. Isso está na questão 10. Aqui, ó. Eles definem melhor aqui na questão 10. Deixa eu ver se pega melhor. Eu gostei aqui, ó. Ó, então, eles, né, no caso, eles proporam chamar o que era possível, provável e definitivo em self-report, clinically based, clinical examination and device-based. Então, como a gente traduz isso? Então, sujeito based, né? Baseado no relato, ou baseado baseado no paciente. Então, temos a primeira opção, que é baseado no paciente, que pode ser self-report, eu falar que tenho bruxismo, ou terceiros. Dormi com uma pessoa, ou a esposa, o marido falou que está rangendo os dentes, batendo ou movimentando a mandíbula. Então, isso é o relato baseado no sujeito, baseado no paciente aqui. Tá? Outro ponto importante, né? Se a gente for falar, paciente é quem tem doença, mas enfim, não é um paciente aqui. Mas enfim, segundo definição, clinical based. Então a gente tem o relato baseado no sujeito, ali em verde, e tem o baseado na clínica. Para ser baseado na clínica, eu preciso fazer um exame clínico. Então eu vou fazer palpação para ver se tem sensibilidade muscular, dor articular, vou ver se tem uma hipertrofia de masseter, de temporal, vou ver se tem desgaste de dente, vou ver se tem trincas, vou ver se tem linha alba marcada, vou ver se tem edentação da língua. Então isso é clinical based ou clinically based, baseado na clínica. Perfeito? E aí o terceiro é device based, baseado num device, baseado num aparelho, num instrumento. E aqui eles sugerem a eletromiografia e a polissonografia. Polissonografia para o sono, eletromiografia para a vigília, tá? Claro, existem várias complicações da polissonografia para avaliar o bruxismo do sono. Eu falei isso no ATM Flix passado, da semana passada. E agora um adendo importante, o ATM Flix é um conteúdo exclusivo para os meus alunos, mas ele fica gratuito por uma semana. Então, você tem uma semana, né, de hoje até a próxima segunda-feira para assistir. Semana passada a gente falou de apneia e sono e eu falei da polissonografia, como avaliar. Essa aula provavelmente já saiu do ar, mas então você tem que ficar atento aqui, tá? E eu falei da polissonografia e falei dos perigos, não, dos problemas da polissonografia, principalmente para o bruxismo. Então, eu acho que ainda está lá agora, mas se você não correr, você perdeu o time. Mas esse geralmente dura uma semana. A nossa aula do ATM Flix aqui gratuitamente, depois ela vai lá para a nossa plataforma dos nossos alunos na minha formação online, tá bom? Então, o device-based, que é baseado no device instrumental, eletromio ou polissonografia. Tá? Eletromiografia, existem alguns aparelhos como o Brooks Off, que é um aparelho que ele avalia o bruxismo através de uma eletromiografia. Tá? E o polissonografia é o exame do sono, que hoje a gente não usa tanto para detecção de bruxismo. A gente acaba baseando a nossa conduta na clínica. O nosso diagnóstico ele é clínico, é o amarelinho aqui. Vou até botar um check. Isso, ó, aqui uma seta.
diagnóstico, ele é clínico. Horrível isso. Ele é clínico do meu paciente. Combinado? Alguma dúvida, pessoal? Coloquem aí para mim no chat se vocês têm alguma dúvida. Resumindo, o que a gente aprendeu? Bruxismo, ele não é mais uma desordem. Bruxismo, ele não é uma doença. Bruxismo é um motor behavior, um comportamento motor. Bruxismo, ele pode acontecer por ranger os dentes, bater os dentes, ou ranger e bater sem encostar os dentes, tá? Que é o thrusting e o bracing da mandíbula. Então, pode acontecer bruxismo sem encostar dente. Bruxismo é atividade muscular mastigatória. O bruxismo é atividade do músculo, tá? Não é dente. Temos que pensar, dentista inteligente, ele pensa além do dente. A gente tem que pensar fora do dente, né? Mas a gente aprendeu que bruxismo não é mais, a gente não usa mais possível, provável e definitivo, a gente usa bruxismo baseado no sujeito, baseado no paciente, no relato do paciente, ou bruxismo baseado na clínica, ou terceiro, bruxismo baseado em devices, em aparelhos, em instrumentos, tá? E que mais? Deixa eu ver. E como o bruxismo não é uma doença, o bruxismo não é considerado uma comorbidade. Como o bruxismo não é uma doença, eu não diagnostico o bruxismo, eu detecto o bruxismo. Como o bruxismo não é uma doença, é um comportamento motor, eu controlo esse comportamento motor. São coisas que parecem assim panaceia de pesquisador, né? E eu também concordo, às vezes é umas coisas tão fica discutindo o nome do bruxismo, mas é bom para a gente começar a mudar o nosso pensamento, que é extremamente mecânico, de pensar que o bruxismo é dente, é desgaste de dente, eu vou ali botar uma placa, fazer um ajuste nesse dente. Não, gente, bruxismo é um comportamento. Quem tem esse comportamento, é preciso controlar esse comportamento, com técnicas, às vezes, do sono, com técnicas de biofeedback, com aplicativos que vão mais além do dente. E entender isso faz de você um dentista inteligente, um dentista diferente, um dentista que tem uma visão diferente aqui dos nossos pacientes. Bom, bom dia, Eliette. Bom dia. A aula da semana passada foi excelente. Obrigado, Eliette. Que bom. Bom dia, Xavier. Bom dia, me atrasei. Não tem problema. Essa aula ainda fica disponível para vocês por uma semana. Bom dia, Nilvio. Nilvio está em todas aí, de Caldas Novas. Bom dia. Renato, como controlar o bruxismo então? Terapia psicológica seria uma indicação? Sim, Renato, para falar de tratamento, a gente não consegue falar e responder em um minuto, né? Mas o controle do bruxismo envolve principalmente entender as causas do bruxismo, e aí é uma outra aula para isso. As causas do bruxismo vão envolver 9 fatores secundários. Então, por exemplo, vou mudar, não, deixa eu botar aqui. 9 fatores secundários. Então, vou botar assim para as pessoas não ficar incomodado. Então a gente tem que descobrir a causa do bruxismo. O bruxismo não é só, antes de pensar em tratamento, temos que descobrir a causa. Então o bruxismo pode estar associado a uma apneia, e aí eu preciso tratar essa apneia. O bruxismo pode estar associado a uma medicação, por exemplo, e aí eu preciso trocar essa medicação. Inibidor seletivo de recaptação de serotonina, fluoxetina, sertralina, são medicamentos que potencializam o bruxismo, e eu preciso trocar essa medicação. O bruxismo pode estar associado a uma obstrução da passagem do ar, a um desvio de septo, a uma alergia, a um refluxo. Então eu tenho que primeiro entender as causas. E aí eu vou tratar as causas, eu vou controlar essas causas, vou melhorar essas causas para melhorar o bruxismo. Além do mais, o bruxismo é um comportamento. Eu posso usar técnicas de biofeedback para melhorar esse comportamento. Posso usar técnicas de, por exemplo, do sono, de orientações ao sono, as diretrizes do sono. O paciente dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, cuidar com cafeína, com estimulantes, com chás, sabe? Eu tenho para quem é meu aluno, tem um guidelines lá, uma diretriz com todos esses orientações de sono. Mas eu vou orientar para os sonhos. Terapia psicológica para o bruxismo, se o meu paciente tiver, por exemplo, uma ansiedade, uma depressão, com certeza. Se o bruxismo estiver associado a isso, a uma ansiedade, uma depressão, com certeza. Mas, André, eu sou dentista, como é que eu vou avaliar ansiedade e depressão? Você não diagnostica ansiedade, você não diagnostica
depressão, mas você pode usar um questionário específico para avaliar traços de ansiedade. Quando o paciente está ali na sala de espera, ou mesmo antes de chegar no seu consultório, você manda esse questionário. São em torno de 10 questões que o paciente responde ali e vai dizer se ele tem traços de ansiedade. Opa, até uma forma de você mostrar para o paciente, olha, tem traços de ansiedade. Então, ó, mostra para o paciente, ó, deu aqui no questionário o número tal, 30. É um questionário que vai de 0 a 60. 30, ó, então você tem ansiedade moderada segundo esse questionário. Quem sabe a gente não procura uma terapia? Até uma forma de você convencer melhor o paciente, sabe? Mas claro, só vou recomendar uma terapia psicológica se, uma psicologia, se o paciente tiver isso no questionário. Porque, meu aluno, esses questionários ficam todos lá dentro da plataforma, tá? Tem questionário específico. Para quem não é, vocês podem procurar um que chama-se BAI, Beck Anxiety Index, ou Inventory, Inventório de Ansiedade de Beck, BECK, tá? Procura aí na internet que vocês conseguem achar esse questionário aí, tá bom? É que os meus alunos têm tudo mimado, então eles têm o questionário traduzido, o questionário já certinho lá no livro que a gente tem o questionário, tá bom? Pessoal, foi uma deixa eu só mais uma pergunta ali da Elaine. Oi, Elaine, bom dia. A remoção da medicação antidepressiva levará à suspensão desse movimento de apertamento ou ficará o hábito que vai demandar outras técnicas para reverter o caso? Excelente pergunta, Elaine. Não sei te dizer. Na grande maioria das vezes, isso depende do paciente. Mas geralmente, se a medicação está levando como sintoma efeito colateral o bruxismo, eu tirei a medicação antidepressiva, o paciente melhora do bruxismo, tá? Mas sim, pode ser que esse comportamento ele adquiriu, ele, né, usou a medicação, começou a fazer bruxismo, adquiriu esse comportamento, pode ser que ele continue com esse comportamento. E aí você vai ter que avaliar o paciente, acompanhar esse paciente por mais um tempo para saber ah, como você vai agir, tá bom? Pessoal, nosso tempo aqui já está esgotando. Eu queria agradecer a presença de todos vocês. Lembrando que semana que vem temos mais uma aula do ATM Flix. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui hoje. Espero que vocês tenham aproveitado esse artigo novo, aprendido com esse artigo novo. E a gente se vê na próxima segunda-feira. Se tiverem dúvidas, alunos, é só mandarem lá na nossa plataforma do nosso curso, tá bom? Quem não é aluno pode mandar lá no meu Instagram, que eu respondo assim que possível. Grande abraço para vocês, um bom dia, uma boa semana para vocês aí. Até mais.